Gente, é um prazer estar aqui. Queria agradecer a organização da pessoa da Mara. Um lugar lindo, é uma ideia linda. E é um prazer, uma honra ter vocês aqui. O que eu fiz hoje, eu trouxe para vocês, foi muito a pedido da Mayra, uma reflexão sobre a percepção, que é uma coisa que eu lido no meu trabalho, mas em geral eu não penso no meu trabalho desse jeito. Então, para pensar na percepção, eu também tenho que rever um pouco as perguntas que eu tenho feito na pesquisa. Eu sou cientista, sou biólogo. Tem que gravar isso aqui? É o gravadorzinho. Pronto, gravemos. E eu queria que vocês ficassem à vontade. Eu não quero falar muito, porque eu queria ouvir vocês, que a gente pudesse conversar. Mas eu queria que vocês ficassem à vontade para a gente fazer isso enquanto está rolando, tá? Eu também queria um pouquinho mais de escuridão, Eufrásio, mas eu já vi pelos seus filmes que vale a pena você ficar com ela. Né? Mas o que eu queria evocar, porque essas imagens são muito bonitas quando está tudo escuro. Né? Mas de qualquer maneira dá para a gente, todo mundo ter aqui a experiência, né, que é uma coisa sublime, da percepção visual, por exemplo, da cena natural. Quer dizer, isso é uma coisa que aconteceu em algum momento, né, em um dia muito particular e foi capturada, e isso é capaz de encher o espírito da gente de alegria. Quando a gente vê uma imagem assim, a gente é preenchido pela beleza, mas a gente também é preenchido pela certeza de que isso é real. Não é assim? Não é convincente essa imagem? Né? Se você mostrasse isso para qualquer pessoa há 500 anos atrás, ela não ficaria absolutamente impressionada com a sua capacidade de pintar o real? Né? Depois que se inventou a fotografia, se inventou o cinema, e agora que a gente tem os computadores, na verdade, a gente não tem a menor ideia se isso é real ou não é real. Né? Isso pode ter sido feito num computador, não pode? Vocês têm como saber se isso é real ou não é real só olhando para a imagem? Então a gente perdeu, muito recentemente, uma certeza muito antiga. E é uma certeza que qualquer criança tem, que aquilo que você percebe é real. Quando é que a gente começa a perder essa certeza, independente do cinema? Dos sonhos. Então a criança que começa a ter os sonhos e acordar triste porque não tem no mundo real o velocípede que tinha no sonho, ela começa a se dar conta que nem tudo que ela percebe é real. Né? Mas, mesmo assim, se nós não tivéssemos o cinema, a fotografia e os computadores, nós sempre acreditaríamos que aquilo que nós estamos vendo na vigília é real. Quando a pessoa não tem certeza sobre se aquilo que ela está vendo ou ouvindo na vigília é real, hoje em dia, nos últimos 100 anos, a gente chama de doente mental, esquizofrênico, maníaco, psicótico, tem uma série de rótulos. Né? 500 anos atrás, essa pessoa podia ser considerada uma feiticeira, um bruxo. Há 2.000 anos atrás, o oráculo. Há 5.000 anos atrás, o faraó. Né? Eu estou fazendo algumas associações livres, se vocês quiserem interromper, podem, devem. Eu queria saber... A ideia é essa, né? Quem aqui já tinha visto essa imagem, por favor, levanta a mão. Eu queria que vocês observassem essa imagem, escrevessem mentalmente para vocês o que está acontecendo nessa imagem. Quem notar alguma coisa estranha acontecendo, levanta a mão, mas não fala nada. Olha bem para ela, vê se tem alguma coisa estranha acontecendo na imagem. Pode levantar a mão então, você notou, levanta a mão para saber quando é que a gente para. Mais da metade ainda não percebeu nada estranho nessa imagem. Mas a pessoa aqui, lá atrás, aqui também, já perceberam. Percebeu? Agora que vocês que já perceberam conseguem não mais perceber?
Vocês conseguem não mais ver o que vocês estão vendo? É uma coisa meio irreversível, né? Tá. Todo mundo já percebeu uma coisa estranha? Não. Que ótimo, que experimento bem. Às vezes não funciona, não. Às vezes o pessoal... Todo mundo percebe. Isso não é sempre assim, não. Mas assim tá ótimo. Mais da metade ainda não viu nada estranho aí. Que beleza. Os dois estão vestidos. Estão vestidos, a garrafa não muda de lugar, os copos não mudam de lugar. E o corrimão muda de lugar? Esse corrimão está parado ou está mexendo? Quem não tinha visto isso até agora, por favor, levanta a mão. Então, esse tipo de ilusão é uma ilusão para demonstra de maneira muito clara, você não precisa de nenhum cálculo matemático para demonstrar isso, que a percepção depende da atenção. Por quê? Porque quando você estava de olho aberto olhando essa imagem, os fótons que descrevem a posição daquele corrimão estavam chegando na sua retina, em lugares alternados. Então a informação estava disponível para o seu cérebro, mas você não foi capaz de torná-la consciente. Então esse é um entre muitos exemplos legais. Na internet tem vários exemplos legais. Tem um muito famoso, fala. Será que é consciente ou é significante? Bom, tem vários experimentos mostrando que uma coisa percebida de maneira inconsciente pode significar. Aliás, geralmente significa. Né? Na publicidade eles fazem muito uso disso, coisas subliminares que fazem... Ontem eu vi o pronunciamento da presidenta Dilma, aliás, muito bom na televisão, e ela começou a ficar parecida com o presidente Lula. Por uma coisa que ela está falando assim, aí ela faz assim. É um negócio de marqueteiro, e funciona bem, porque transmite confiança. E eu percebi, eu fui olhando e falei, nossa, como ela está ficando parecida com o Lula. Não, e falou coisas muito confiáveis, muito bom. E essa sua é confiável? Não sei, eu estou imitando. É uma simulação. Então isso aqui é para a gente tentar se convencer todo mundo e concordar que a percepção consciente é uma pequena parte do que existe para ser percebido. Né? A gente seleciona no mundo aquilo que a gente quer ver, quer ouvir, quer ou sabe ver e ouvir. Por que eu falei sabe? Porque quando a gente nasce, a gente não sabe nem ver, nem ouvir. A gente sabe muito pouco. A gente sabe um pouquinho. E a gente vai aprendendo a perceber. Como? Construindo representações das coisas, das pessoas, dos objetos, dos animais, né? Da natureza. Então é disso que eu queria falar hoje. Tem um exemplo bonito, bacana disso aí na internet que recomendo procurarem. Eu vou ver se eu acho e trago para a palestra. Que é um jogo onde metade do time está de branco, metade do time está de negro. Tem uma bola em cada time, então o jogo é os que estão de branco passam a bola para os que estão de branco, os que estão de negro passam a bola para os que estão de negro. Eles se misturam, caminham numa sala, mas a bola nunca passa de um time para outro, as duas bolas ficam segregadas. E aí a sua tarefa é contar o número de vezes que aquela bola passa, de mão em mão, no time dos que estão de roupa branca. A tarefa é fácil, eles estão se cruzando, mas você fica ali contando, tal, deu, sei lá, 15, 17. Aí você pergunta, mas você viu alguma coisa estranha? Eu falo, não vi nada estranho. Tem certeza? Tem certeza. Vocês procurem na internet, eu não vou falar. Procurem na internet o que acontece. É um exemplo muito mais chocante do que isso aqui. A coisa vem na sua cara, faz assim na sua cara e vai embora e você não vê. Se você procurar bola, branco, negro, ilusão, acho que você vai encontrar. Bom, qual é a diferença entre uma coisa ser percebida conscientemente ou inconscientemente? Essa é uma pergunta que só recentemente pode ter resposta, porque só recentemente a gente desenvolveu as ferramentas, os brinquedos para poder perguntar isso direito. Desde Aristóteles a gente sabe que existe o inconsciente. Quando chegou no final do século XIX, com o trabalho do Dostoiévski, com o trabalho do Schopenhauer, com o trabalho do Nietzsche e principalmente com o trabalho do Freud, ficou muito claro que uma boa parte da mente não é consciente. Mas qual é a diferença? Por que em alguns casos você vê e em outros casos você não vê?
Então, eu trouxe para vocês um outro experimento feito por um pessoal na França, do grupo do Stanislas Dehaene, utilizando ressonância magnética funcional. É uma técnica que tem 30 anos mais ou menos de idade, e ela permite que a gente detecte mudanças na oxigenação e na quantidade de sangue que passam pelo cérebro quando a gente está pensando, sentindo, imaginando, dormindo, etc. Então, o que eu vou mostrar para vocês são dois filminhos, um filminho em cima que diz respeito ao que acontece nos cérebros de pessoas quando elas estão olhando para uma imagem, mas não estão percebendo essa imagem conscientemente. Como é que eles fazem esse experimento? Eles pegam uma imagem e colocam o contraste dela muito baixo, bem pequenininho. Então, a tal ponto baixo que quando você olha para a imagem, 50% das vezes você percebe alguma coisa, e 50% das vezes você não percebe. Fica oscilando de maneira aleatória, porque está naquele limiar de percepção. Então, o que eles fazem é colocar a pessoa dentro da máquina e vão passando várias imagens com esse contraste baixo, e aí a pessoa aperta um botão quando ela vê, quando ela tem a sensação de ver alguma coisa. Então eles separam, depois eles gravam tudo isso, e eles separam, depois que termina o experimento, aqueles casos em que a pessoa apertou o botão e aqueles casos em que a pessoa não apertou o botão, ou seja, os casos em que ela não viu e os casos em que ela viu. O que é interessante é que o que está chegando na retina é exatamente o mesmo. O que está chegando na retina é a mesma informação. Então está chegando no cérebro, está chegando na porta de entrada do sistema visual, que é a retina. Até onde que isso vai dentro do cérebro é o que a gente vai tentar olhar agora. Então, primeiro eu vou passar para vocês o que acontece nos primeiros 200 milissegundos, tá? 200 milissegundos, que é mais ou menos o mínimo para você ter alguma percepção consciente. Você não consegue perceber nada conscientemente com menos do que 300, 200, 300 milissegundos. Depende do estímulo também, tá? Então, você poderia dizer até que o reloginho da nossa percepção, o número de quadros por segundo da nossa percepção, é alguma coisa em torno de 5 por segundo. Tá? Nos primeiros 200 milissegundos, quando chegar no zero, começa o estímulo. Tá em 24, 30, 40, começa a aparecer alguma coisa vermelha no polo occipital, que é amarelo, vermelho, essa parte de trás aqui do cérebro, que é uma região visual. Uma região que é a porta de entrada do sistema visual. Quando chega em 180 milissegundos, vocês acham que está muito diferente o caso do não visto com o caso do visto? Praticamente igual. Então, até 200 milissegundos, você pode dizer que em ambos os casos a informação passou da retina para o tálamo, não dá para a gente ver aqui porque é lá dentro, e saiu do tálamo e foi para o córtex visual, que é essa parte que a gente está vendo, amarela, parte de trás do cérebro. Até aí está tudo igual. Até aí a gente pode dizer que a resposta cerebral está governada pelo estímulo que chegou na retina, não pela atenção ou por alguma coisa endógena. Agora olha o que vai acontecer nos próximos 200 milissegundos. No caso do não visto, essa atividade vai quase desaparecer e depois ela vai voltar mais ou menos ao que está agora. No caso do visto, ela vai se espalhar por todo o córtex. Se tivesse tudo escuro, ia ser bem mais impressionante, mas acho que dá para ver claramente a diferença. Então, no caso do que não foi consciente, ele foi, aí ele quase que desapareceu, deve ter ficado subcortical, e aí ele ressurge, mas ele volta para as mesmas áreas visuais. No caso do que se tornou consciente, ele entrou, foi lá na frente e tal, e 400 milissegundos depois ele está em todos os lugares. Então, uma coisa que a gente pode depreender desse experimento é que a consciência é alguma coisa que tem a ver com a integração de várias áreas, com o enredamento de vários centros cerebrais diferentes. Esse é de um indivíduo, é uma média? Isso é uma média, uma média de vários indivíduos. E, obviamente, que esse filme, uma coisa que a gente tem que ter em vista quando a gente pensa em ressonância magnética funcional, é que é uma técnica poderosíssima, que daqui a 1000 anos eles vão dizer que é uma técnica horrível.
Ou seja, ela é uma coisa sofisticadíssima que acabou de ser inventada, mas que está pegando um sinal muito indireto sobre o cérebro, que é o sangue. Como se você quisesse saber o que acontece numa cidade, medindo o fluxo de dinheiro na cidade. Você vai saber quando tem um show, um jogo de futebol, você vai conseguir, mas não vai te dar nenhum detalhe sobre que show que era, né? Você não vai saber nada sobre isso. Pode, a gente não sabe. A gente não sabe. E essa técnica, o que eles estão fazendo aqui é usando ela para ver o que está acontecendo dentro do córtex e não para ver o que está acontecendo lá dentro. Então, o não visto pode ter uma história muito complicada e interessante em várias regiões cerebrais às quais a gente não tem um acesso tão fácil. Com a ressonância é possível também olhar lá dentro, lá profundamente, mas isso tem que ser calibrado para isso. É muito interessante porque tudo isso é muito recente, né? Isso só foi possível, a técnica tem 30 anos, mas esse tipo de imagem rápida só foi feita nos últimos 10 anos, tá? Então a gente está nos primórdios. É muito provável que daqui a 10 anos isso daqui esteja num nível de detalhe muito maior e a gente pode ter grandes surpresas, mas a gente já pode entender o problema em algum grau de simplificação. E então a gente pode dizer que a percepção se tornar ou não se tornar consciente está correlacionada com o modo como a ativação cerebral se espalha. A consciência, portanto, tem a ver, parece, com o envolvimento de mais regiões do cérebro. Isso é interessante por quê? Porque a gente não consegue ter consciência das partes do cérebro. Eu peço para você, mexe o polegar direito, você não consegue mexer. Esquerdo. Mexe o pé direito, você mexe fácil. Agora ativa o próprio hipocampo, né? Ativa o seu tálamo, o tálamo esquerdo, subtalâmico. Tem um monte de lugares no cérebro. O cérebro é um lugar muito complicado, é um órgão cheio de órgãos, é um multi-órgão. E a gente apenas começou a ter as ferramentas que permitem que a gente o estude. Né, Maia? Não tem nem 200 anos que a coisa começou a ficar viável de ser estudada, porque é uma geleia mole, muito complicada. Essa expansão, eu acho que ela deve também passar pelo eixo do temor, né? O temor que a gente deve ter, estou viajando aqui agora, a gente deve ter de fugir daquilo que você tem como, entre aspas, real. E você viu primeiro, pronto, é isso. Aí está cimento a mão de todo mundo. De repente você passa dessa marca. Eu acho que essa viagem é mais individual de cada um. Isso. Eu gostei muito dessa observação. A gente só sabe que é consciente da gente mesmo, né? Quer dizer, eu presumo que vocês são conscientes, vocês presumem que eu sou consciente. Mas isso é uma hipótese. Agora, a própria consciência é uma evidência, você tem. Você sabe o que você é. Então, a gente passou a ter a possibilidade agora de fazer esse experimento aí como um auto-experimento. Então, hoje você pode entrar numa ressonância magnética funcional, em tese, isso não está sendo muito feito ainda não, mas a possibilidade está criada. Com a eletroencefalografia é mais fácil. E aí você pode olhar o seu próprio cérebro em funcionamento. Agora, isso dá medo existencial, né? O sujeito tem essa exploração, dá medo, assim como dá medo explorar os sonhos. E tem um outro medo, que é o medo de a gente ter descoberto o fogo e se queimar com ele. E aí eu estou falando das consequências desastrosas da ciência para o planeta. Então isso não pode sair da conversa, tem que estar dentro da conversa, porque a ciência, como disse a Mayra, né? A ciência teve tanto sucesso, deu tão certo, por que está tudo dando tão errado? Né? Claro que a gente pode ver isso de duas maneiras, porque as coisas não estão dando tão errado assim, depende de como a gente mede. Certamente tem muito menos, proporcionalmente, tem muito menos fome no mundo hoje do que 10 mil anos, ou há 500 anos. A vida era horrível.
Tinha muita doença, tinha escravidão, tinha tortura. A vida era horrível antigamente, então o mundo está melhorando. Mas ao mesmo tempo a gente está ficando tão populoso, está poluindo tudo tão rápido, que pode ser que na hora que a gente descubra como viver bem aqui já não dê para viver direito. Né? Então isso para mim faz parte desse debate, de alguma maneira. Mas vamos voltar aqui para o assunto da percepção. Essa história de que a nossa percepção reflete a realidade é a base da ciência contemporânea, que começa, sei lá, na Renascença, com Descartes, por exemplo. Vamos botar que o Descartes é o começo dessa história, quando ele diz que a gente vai separar o sujeito do objeto, e o sujeito vai olhar para o objeto objetivamente, né? E, portanto, ao fazer esse movimento objetivo de dentro de si para fora do mundo, então isso que eu percebo é o real. 2 mais 2 igual a 4. É o poder que a ciência tem de separar objetivamente as coisas e gerar novos objetos que são úteis para todos. Todo mundo aqui já deve ter usado antibiótico na vida. Todo mundo aqui usa sabonete. Produtos que a ciência aperfeiçoou, né? Mas esse modo de olhar para a realidade, ele esquece que aquilo que a gente percebe é sobretudo aquilo que acontece no cérebro da gente. Ou seja, a relação entre aquilo que você percebe e a realidade, ela pode ser extremamente frágil. Uma pessoa que tem um transtorno psicótico por qualquer razão, são várias possíveis, inclusive jejum, isso é muito evidente, mas é uma coisa que a pessoa experimenta ou não experimenta de maneira muito individual. Tem uma maneira mais coletiva de experimentar isso, que são as religiões. E em particular as religiões que utilizam substâncias enteógenas. São substâncias que permitem que a pessoa tenha a sensação de experimentar Deus dentro. Uma delas é a religião em torno, são as várias religiões em torno da ayahuasca, que é um chá. Na verdade tem várias receitas desse chá. É um chá de origem amazônica. Não acho que a gente sabe direito de onde ele vem. Tem gente que diz que veio dos Incas, tem gente que diz que veio de outras populações amazônicas, e que hoje se transformou também no pilar de religiões urbanas internacionalizadas. Então, nesse sentido, me interesso menos por discutir a raiz da religião, mas tentar entender em que ela é baseada. Ela é baseada numa comunhão, numa coisa que é compartilhada, que é essa substância, essa bebida. Pode ser feita de várias maneiras diferentes. Uma receita, digamos assim, mais famosa é a que mistura essas duas plantas, né? Psychotria viridis e Banisteriopsis caapi. Muita gente acha que o efeito da ayahuasca vem sobretudo da Psychotria viridis, porque ela contém DMT. O DMT é um análogo da serotonina, que é um neurotransmissor que todos nós temos no nosso cérebro e que é muito semelhante ao LSD e à psilocina, que está presente em cogumelos alucinógenos. Então a gente está lidando com a mesma classe de substâncias que agem em mesmas classes de receptores no cérebro, que são proteínas especializadas que se ligam a essas substâncias, para simplificar, de maneira como a chave se liga à fechadura. Tá bom? E o DMT também tem no nosso cérebro, a gente também produz DMT, mas não nas quantidades em que uma pessoa pode ingerir quando vai ao Santo Daime, ou ao DV ou ao Barquinho. Na outra planta tem algumas coisas que permitem que o DMT chegue ao cérebro, que são inibidores de monoaminoxidases. As monoaminoxidases vão degradar o DMT normalmente. Então, se você tomar só Psychotria viridis, você não vai ter os efeitos fortes da planta, da substância, porque ela vai ser degradada. Só que essas substâncias que inibem as monoaminoxidases, elas inibem a degradação de muitos dos nossos neurotransmissores. Então, na verdade, elas têm um efeito poderosíssimo, porque elas elevam os níveis de serotonina, dopamina, noradrenalina e outras coisas do gênero. Então, na verdade, é um coquetel, uma poção muito poderosa. Quem já tomou, aliás, quem já tomou aqui? Tá? É uma experiência muito forte, e que produz uma série de sensações que tem
sentido religioso. Isso aqui eu vou pular, porque senão eu vou ficar muito tempo falando, não é o objetivo. Os efeitos que em geral se segue a ingestão da ayahuasca, no início eles são quase sempre desagradáveis. A pessoa, inclusive, muitas vezes, frequentemente, vomita. Tem efeitos autonômicos, quer dizer, do sistema nervoso simpático e parasimpático muito fortes. E isso tem uma função religiosa. Para quem participa ou participou dos rituais, deve ter percebido isso. São rituais, especialmente esses que se chegaram à cultura urbana, são rituais que têm uma influência cristã forte. E nada mais cristão do que o sofrimento. Então, primeiro você sofre, primeiro você purga, e você expele aquilo que te corrompe. E depois você tem uma ascese, você tem uma epifania, você tem uma sensação de limpeza e de ascensão, uma coisa sublime que pode vir, nem sempre vem, mas pode vir acompanhada de imagens vívidas, muito fortes, vivências chamadas nessas religiões de miração. Tá? As mirações são relatadas como sonhos. São coisas muito parecidas a sonhos, mas são muito reais. Então são muito parecidos com sonhos lúcidos, que é um tipo de sonho particularmente real. Então as pessoas podem chegar a experimentar realidades alternativas completamente diferentes, isso segundo aquilo que elas reportam. Tá? De onde vêm essas imagens? Para pessoas que acreditam nessa religião, essas imagens vêm do mundo dos espíritos, do mundo de outros mundos que não são esse mundo perceptível, né, realmente existente, que é a mesma explicação que a pitonisa de Delfos, há 500 anos antes de Cristo, dava para as imagens que ela experimentava, e que é a mesma explicação que um médium desenvolvido hoje em dia pode dar, e que é a mesma explicação que um esquizofrênico em surto pode dar, que é de que aquilo é real, e que se você não está vendo é porque aquilo não faz parte do seu mundo perceptual, mas é real. Bom, um experimento que eu queria mostrar para vocês é um experimento feito lá no Instituto do Cérebro, em colaboração com a Universidade de Ribeirão Preto, pelo Draulio de Araújo, que é um físico, neurocientista, um colega meu. Participei desse trabalho com ele. Ele liderou esse trabalho juntando médicos, biólogos, físicos, psiquiatras em particular, os médicos, para tentar entender um pouco dos efeitos da ayahuasca no cérebro. E, em particular, o nosso interesse foi compreender um pouco das bases neurais da miração. O que acontece no cérebro quando a pessoa está tendo a imaginação aumentada que a ayahuasca proporciona? Notem que eu mudei completamente o registro, eu não estou mais falando de um mundo alternativo, eu estou falando de um fenômeno biológico que é a imaginação aumentada. Eu estou presumindo que isso existe, vamos ver se existe ou não. O fato de existir também não quer dizer que os mundos outros não existam, né? A gente pegou 10 sujeitos experientes da Igreja do Santo Daime, pessoas que já tomavam Santo Daime há 15 anos, 20 anos. Por que isso? Porque é perturbador estar dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional. Mais ainda se você tomou uma substância alucinógena. Então você fazer isso com sujeitos experimentados é uma coisa mais segura. E essa é uma técnica que exige que a pessoa fique absolutamente imóvel. E não é fácil se manter imóvel quando você ingere ayahuasca, você treme. Bom, a gente fez uma avaliação comportamental, psiquiátrica, a cada 10 minutos, antes e depois a pessoa tomava o chá, passava 40 minutos, ela fazia as avaliações, depois ela entrava no scanner, fazia o experimento, depois saía, a gente fazia uma nova avaliação. Essas são escalas utilizadas em psiquiatria para medir quanto que você está despersonificando, quanto que você está desrealizando, né, quando a realidade já não é mais a sua, quando você tem alguns sintomas psicóticos ou sintomas de mania. Tá? A gente fez isso para ter uma maneira de medir. Claro que a gente não está querendo dizer que as pessoas que participam da Igreja do Santo Daime são psicóticas. Não, a gente está querendo dizer que a gente pode medir aqueles efeitos
utilizando essas escalas. Por quê? Porque aquelas escalas foram feitas para medir coisas que são geradas pelos mesmos receptores, que são da serotonina, da dopamina, tá? Por isso. As pessoas entraram dentro de uma ressonância de 1,5 Tesla, que é uma ressonância normal, que tem em qualquer lugar, e elas fizeram 2 sessões. Uma sessão antes de tomar o chá, uma sessão depois de tomar o chá. Qual foi o conteúdo da sessão? A pessoa olhava para a tela, aparecia uma imagem. Depois a imagem desaparecia, ela tinha que imaginar aquela imagem. Depois a gente apresentava essa mesma imagem embaralhada. Ela olhava para a tela, via uma imagem, depois ela tinha que imaginar aquela imagem que desapareceu, depois ela tinha que ver a imagem embaralhada. A gente utilizou imagens que têm a ver com o universo imaginário deles, imagens que têm a ver com o Santo Daime. Por que a gente fez isso? A gente queria mobilizar representações que eles já têm, que eles construíram, e que são aquelas imagens que eles mais valorizam quando elas aparecem nas mirações. Se a pessoa tiver uma miração no Santo Daime com Beija-Flor e Mestre Irineu, essa miração ela não vai esquecer nunca. Então a gente tentou trabalhar, ligar no máximo Por que a gente fez isso? Porque a ressonância magnética funcional é uma técnica, como eu falei, sofisticadíssima, mas low-tech para o pessoal daqui a 1000 anos, entendeu? Ela é uma técnica grosseira. A gente pega o que entra lá como aquilo que você capta, daquilo que você capta, 99% são ruído, 1% é sinal. Então, se eu não colocar o negócio no máximo, se eu não fizer um experimento comportamental forte, não vai aparecer nada, tá? Então, nesse caso é indireto, quer dizer, os neurônios individuais geram ondas cerebrais que, por sua vez, demandam, quer dizer, gastam a energia das células, elas demandam mais oxigênio, e aí você tem que fazer um aporte maior de sangue, e é isso que você mede. Então, você está medindo. Você está meio longe do fenômeno de interesse, tá? Você está longe, mas não quer dizer que você não possa medir. Se você estiver do lado de fora do Maracanã, você sempre vai saber quando foi gol. Talvez você até descubra de que time, mas você não vai saber o jogador, a não ser que tenha sido o gol mais incrível do universo, todo mundo gritar o nome dele. Então, a ressonância é uma maneira de você ouvir o que está rolando dentro do cérebro, mas de longe, tá? Então, por isso que a gente fez o experimento dessa maneira. Eu quero que vocês vejam aí que para desenhar o experimento você tem que entrar no universo que você quer estudar. Não adianta você falar, vou estudar o Santo Daime, mas eu não quero saber nada do que eles pensam, do que eles acreditam. Ao contrário, só posso estudar o Santo Daime se eu entender como é que eles funcionam. Interessante, muito bom. Vamos conversar depois? Você me contar melhor para poder achar isso. Quem mais quer falar, gente? Tem um filme que é o de Nós, é do Gaspar Noé, vocês, né? Ele fez o exercício. Ele fez o exercício, é o Gaspar Noé, vocês. Então, ele foi praticamente do Nós, que é uma viagem, mas é baseada um pouco no mito do Diano. E mostra os efeitos de uma pessoa. Mas é uma maneira muito. Como ver esse filme é uma maneira muito interessante, assim, diferente. Mostra muito os efeitos e questiona. E até que ponto, o outro também em 2012, teve uma mudança brasileira, né? É muito interessante que
impostas, que é uma forma de guiar a mente. Aliás, tem outro documentário da Fumaça, Cortina de Fumaça. Cortina de Fumaça, que a gente parece que eu tenho. Acho que sei lá, que muitas pessoas estão começando a ver aquela política estratégica que eu li algumas horas, como foi o cigarro, não sei se é normal, mas na verdade é uma possibilidade incrível para a questão de gerar muito humana. A pesquisa com substâncias alucinógenas, ela voltou a ser possível politicamente, porque ela foi interditada nos anos 70 e 80 como política de Estado pelos Estados Unidos, e ela também se tornou possível porque tem ferramentas poderosas agora que não existiam nos anos 70, né? Então essa é uma possibilidade política com uma possibilidade técnica. Isso é muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês o resultado disso aqui, gente. Bom, a primeira coisa é o que aconteceu com o comportamento. Então aqui vocês veem que aos 40 minutos depois da pessoa tomar o chá, ela começa a ter alterações naquelas escalas que eu falei para vocês. Então ela entra no scanner entre 40 e 80. Ela fica 40 minutos lá dentro, entre 40 e 80. Então quando ela sai, aqueles efeitos estão bem aumentados. Então com isso a gente pode ter segurança de que aquele período, aqueles 40 minutos, ela estava realmente de maneira mensurável com uma alteração de percepção, né? E de funcionamento cerebral. O resultado é mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando para vocês. São imagens de um cérebro médio, inflado. Aquelas partes escuras são sulcos e as partes claras são giros. Então o que está do lado de fora são giros, quando entra ali dentro a gente chama de sulco. Imagina que você pega o cérebro e enche ele de ar, ele faz, né? Imagina que ele fosse um balão. Então o que ficou escuro ali são os sulcos, tá? E não sei se vocês estão conseguindo ver, tem várias regiões amarelas e vermelhas. Não está dando para ver direito não. Na verdade o de cima está muito claro, tá? Depois se vocês quiserem ver a gente pode ver no computador, mas os de baixo vocês conseguem ver melhor, tá? Vocês vão ter que acreditar em mim e depois pegar o artigo e ler, tá bom? Tem 3 tipos de regiões que estão ativadas quando você compara a situação da imaginação com o chá e da imaginação sem o chá. Nesses mapas aqui a gente tirou o efeito de estar vendo de olhos abertos com o chá e sem o chá. Por que a gente tirou esse efeito? Porque a gente está querendo saber qual é o efeito específico na imaginação. Quando você está de olhos abertos vendo a imagem com o chá e sem o chá, não é muito diferente. Não é muito diferente, é um pouco diferente, não muito. Agora, quando você está imaginando com o chá e sem o chá, é totalmente diferente. Então vamos lá. A atividade no córtex visual, quando você está de olhos abertos, ela está aqui. Quando você está de olhos abertos com o chá, ela está aqui. Não está aumentada, ela está no máximo já. Quando você está de olho fechado, sem imaginar nada, sem tomar o chá, a atividade está aqui. De olho fechado, sem imaginar nada. Imaginando alguma coisa de olho fechado, você está aqui. Um pouquinho. Quando você toma o chá, vem para cá. V1. A área visual primária é a primeira área que recebe influências vindo da retina. Então, boa pergunta. Nesse caso, se elas tomaram, fala. Também ela tem alterações sensoriais também. Não, então ela tem alterações sensoriais que a gente consegue medir com essas escalas. De repente ele ficou muito mais claro, né? Parece que está variando Agora ficou bom de novo. Tá vendo que está melhor agora do que antes? Parece que ele varia a intensidade. Aí está ficando mais estourado. Parece que esse slide está meio... Não é? Então, fala. Essa medição de 40 a 80 minutos dentro do aparelho é feita por uma única dose? Uma única dose. A pessoa toma o chá, depois de 40 minutos ela está começando a decolar, aí ela entra no scanner, né? E a gente pega o final dos 80 minutos, já dali para frente o efeito cai. Nessa dose, né? Você acredita que o uso contínuo de hiperóticos, por exemplo, pode inibir
funcionamento normal da imaginação. É seguinte, se o uso contínuo de relógio, se você acredita que ela pode inibir o funcionamento normal do raciocínio, você acha disso? Eu acho que depende do que você chama de contínuo, né? Se a pessoa... E depende da pessoa. Depende do que você chama de contínuo e depende da pessoa. Tem gente que não deveria jamais tomar um enteógeno nenhuma vez, se possível. Porque ela tem uma propensão a não voltar. Uma propensão a psicotizar, efetivamente. Quer dizer, o que é psicotizar? Psicotizar é quando a sua imaginação... Vou dar a minha interpretação disso, tá? Acho que cada um tem a sua. A minha, o que é? É quando o seu processo de imaginação interno é tão poderoso que ele domina sobre a percepção do que está lá fora. Todo mundo faz isso. Todos nós imaginamos um monte de coisas todo dia. A gente não poderia imaginar o futuro se a gente não pudesse lembrar do passado. A gente não poderia sonhar se a gente não tivesse as memórias do passado. Mas se você faz isso excessivamente e não sabe a diferença, você tem um problema no mundo de hoje. Há 5.000 anos você podia ser faraó, mas agora não. Pois é, a arte é uma maneira de canalizar isso, a religião é outra maneira de canalizar isso, né? Agora, isso não canalizado nos dias de hoje é perigoso. Então, agora tem pessoas que podem tomar regularmente e não psicotizar nunca, porque tem uma constituição para tal, certo? As pessoas são muito diferentes na sua suscetibilidade a uma substância química qualquer. A primeira vez que você perguntou, você falou assim: você acha que o uso contínuo pode inibir a capacidade da imaginação? Eu não sei a resposta, mas o que eu diria é que não, pelo contrário, acho que o uso contínuo de um enteógeno vai estimular a imaginação. Agora, o raciocínio sim, porque são coisas muito diferentes, né? Eu acho que o uso contínuo de um enteógeno pode prejudicar várias faculdades mentais. Você fala assim: o que é o uso contínuo? O cara usa todo ano, ritualmente, uma vez por ano. Se ele não tiver uma propensão à psicose, não tem problema nenhum. Se ele não tiver uma propensão à psicose, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, e se ele tiver? Melhor não. Nenhuma vez, de preferência. Nem álcool, nem maconha, nem nada, entendeu? Purinho. Vai ficar aqui com a gente, compartilhando, né, que hora que passa o ônibus e tal, porque senão a vida fica complicada. Agora, o uso contínuo pode querer dizer o quê? Todo dia? Eu acho que a nossa sociedade tem que aprender a lidar com os enteógenos, porque os enteógenos não eram utilizados de maneira leviana pelas populações tradicionais, entendeu? Quer dizer, não se usou peiote no hemisfério norte, não se usou ayahuasca na Amazônia de maneira indiscriminada. Aquilo ali passava por uma regulação social, tem um xamã envolvido, tem uma pessoa mais experiente, tem um guia. Sem isso daí, o enteógeno é perigoso. Sem uma pessoa ou um grupo de pessoas que podem te ajudar a fazer essa exploração. Mas eu estou dando minhas opiniões. A gente pode falar até sobre isso mais depois. Eu queria ver se a gente... Eu não queria ficar muito tempo, eu já fiquei demais. Vamos ver se a gente consegue chegar no final desses slides. Fala. O filósofo Spinoza foi um tratado ele vai falar sobre os profetas. Ele vai dizer o seguinte: os profetas são aqueles. A única diferença entre o profeta e o grego é que os profetas têm uma capacidade imaginativa nada possível. Por isso eles são profetas. É isso aí. Eu acho que é isso aí. Spinoza geralmente a gente lê e gosta muito, né? Porque ele era excelente. Eu acho que é exatamente isso. Tem um autor que eu recomendo para vocês, até falei com a Lei sobre ele, Julian Jaynes. É um cara que nos anos 70, quando ele lançou o livro dele, o pessoal falou: o novo Freud. Mas aí ninguém mais sabe dele, ele morreu. Era um filósofo de Princeton. E o livro dele chama A Origem da Consciência na Quebra da Bicameralidade, da mente bicameral. A origem da consciência na quebra da mente bicameral. O argumento dele é que há 13.500 anos atrás, todo mundo era esquizofrênico, todo mundo tinha uma mente com duas partes.
uma parte do que vive no presente, faz as coisas, come, trabalha, luta, tal, e uma outra parte que tem o passado e o futuro, que são as vozes dos deuses, que te dizem o que fazer. Você ouve a voz e faz. Exemplo de mentalidade bicameral, Aquiles. Aquiles não tem futuro, não tem passado, não quer voltar para lugar nenhum, se morrer amanhã tá bom, ele está todo dia na guerra, os deuses dizem para ele como ele deve guerrear, se ele deve guerrear, se ele não deve guerrear, ele faz o que os deuses mandam e acabou. O oposto disso é uma mente que unifica as duas mentes, uma mente que tem presente, que faz as coisas, mas quando ela escuta uma voz, essa voz não vem de um Deus, ela vem de si mesmo. É a voz que a gente escuta o tempo todo, que é a nossa voz. Essa é a nossa mente, a mente contemporânea, que segundo ele aconteceu nos últimos 3.000 anos por causa de uma série de mudanças históricas, sociais e econômicas no Oriente Médio. E aí ele tem uma série de demonstrações de que isso aconteceu, históricas, indo nos textos, e o exemplo dessa mente seria Ulisses. E Ulisses tem passado e futuro. Ulisses passa a guerra toda querendo voltar para Ítaca, pensando na mulher dele, no cachorro dele, no filho dele, e fazendo estratagemas, né, tentando o tempo todo desenhar o futuro. Que é o que a gente faz. Nossa, é o que a gente faz. O tempo todo a gente está tentando desenhar o futuro. Você faz planos de futuro o tempo todo e você quer que saia do jeito que você desenhou. Não é assim? O tempo todo, sem parar, a gente até morrer, você está ali tentando desenhar o futuro. Ele está dizendo que os seres humanos de até 3.000 anos atrás não eram assim. Estavam vivendo no telúrico presente e alucinando as vozes divinas. Então essa mentalidade que naquela época era dominante, que podia ser o faraó, hoje ela está no sanatório. A origem da mente bicameral? É a origem da consciência na quebra da mente bicameral. Então ele diz que essa consciência atual, ela vem da quebra desses dois mundos de representação dentro da nossa mente. Bom, James, Jaynes, eu acho que não tem tradução para português. Acho que não tem, tá? Então procura na Amazon. É um livro, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, que besteira. E ele começa a ler, ele começa assim, ele pega a epopeia de Gilgamesh, Ilíada, a Torá, e aí ele vai nos textos mais antigos e você começa a ler e começa a se convencer, porque ele vai te dando muitos exemplos de citações ipsis literis que estão meio que dizendo exatamente isso. E ele vem até o candomblé, o pentecostalismo, a hipnose. É muito legal. Bom, nesse estudo aqui que o Draulio de Araújo e vários outros colegas fizemos, o que apareceu é esse efeito que eu falei para vocês na área visual primária, quer dizer, quando a pessoa está imaginando sem o chá, é uma ativação mínima, quando ela está imaginando com o chá, é uma ativação idêntica à ativação de estar de olhos abertos, mas também foram ativadas regiões de memória no lobo temporal, ligada à memória episódica, memória para fatos, lugares, eventos, pessoas, e também uma região frontal que tem a ver com a intenção, que no caso é a intenção de imaginar, é a nossa interpretação. Então, de onde vêm as imagens? Do ponto de vista da neurociência, não do ponto de vista da religião. De onde vêm as imagens que a pessoa experimenta na miração? Vem dela mesma. Vem do seu hipocampo, do seu lobo temporal. Vem das regiões cerebrais envolvidas na estocagem de memórias. Do córtex também. Tá? Essa é a proposta desse estudo aí. Isso quer dizer que aqueles mundos e os espíritos não existem? Não, não quer dizer nada disso. Quer dizer que isso existe. Isso parece existir. Bom, a gente então tocou em assuntos que tem muito a ver com o trabalho do Freud, né? Ele foi a primeira pessoa a dizer com todas as letras que grande parte do processamento mental é inconsciente. Isso foi dito por várias outras pessoas antes dele, mas ninguém colocou isso dentro do âmbito da ciência. Ele colocou. Os sonhos contêm restos diurnos, então eles rememoram, refazem situações da vigília. Por quê? Na vigília que a gente adquire memórias, né? Sonhos satisfazem desejos e antidesejos. Isso foi muito criticado. Ele dizia que o sonho, o desejo é motor do sonho. Foi criticado como sendo uma afirmação não científica, não passível de teste científico. Eu vou tentar mostrar para vocês que não é bem assim. Ele diz que os sonhos são conglomerados de formações psíquicas. Então, essas frases dele foram atacadas por serem imprecisas, poéticas, indicadoras de algum pensamento pouco racional e talvez um charlatão. Vamos tentar argumentar que não é bem o caso, né? Ele apenas não tinha instrumental para dizer que os sonhos são conglomerados de memórias. Tá? Se você trocar a formação psíquica por memória,
você pode fazer uma tradução contemporânea dele. E quando ele fala que os sonhos são um caminho real para o inconsciente, será que ele está querendo dizer com isso? O que é inconsciente? Será que a gente pode dar uma definição biológica de inconsciente? Mário, eu posso ter mais 5 minutos? 10 minutos? Beleza, 10 minutos dá tempo. Bom, nos anos 50 as coisas começam a ficar mais fáceis para quem estava interessado em sonhos, porque se descobre, através da eletroencefalografia, um estado cerebral particular, que a gente chama de sono REM, porque vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, uma fase do sono durante a qual a gente tem essa movimentação dos olhos, e isso corresponde, em geral, a uma experiência onírica em adultos. Em crianças não, é mais complicado, mas em adultos, geralmente quando você está mexendo os seus olhos durante o sono, você também está experimentando alguma coisa desse tipo. Tá? Então, não tem nada a ver com o mundo lá fora, não tem nada a ver com o real, mas tem a ver com o real dentro, tem a ver com a realidade das suas memórias e a maneira como elas se misturam, e portanto tem a ver com a realidade que você viveu, que foi assim que você construiu essas memórias, vivendo, né? Só que na época em que essa descoberta foi feita, havia um descrédito crescente da psicanálise e da contribuição freudiana e de várias outras vertentes da psicanálise. Então, em vez das pessoas acharem que a descoberta do sono REM podia ser uma ferramenta para fazer psicanálise, para fazer neuropsicanálise, foi entendido como um argumento para dizer que sonho não era importante, porque o sonho se reduz ao sono REM. Então, você não precisa entender o conteúdo subjetivo do sonho. Isso não é relevante. O relevante é o fato de que você tem um estado fisiológico mensurável chamado sono REM. Tá? Isso tem razões históricas, não dá tempo da gente discutir muito por que isso aconteceu, mas isso começa a ser desmontado a partir do trabalho do Mark Solms. Mark Solms é um neurologista com inclinação psicanalítica, e ele fez a seguinte pergunta: será que existe algum tipo de lesão cerebral, algum tipo de paciente neurológico que tem sono REM, que tem uma preservação das fases do sono eletroencefalográficas, mas não sonha? Ou seja, uma pessoa que não experimenta esse tipo de coisa quando está em sono REM, e sim alguma coisa assim, uma tela preta? Porque se existir um tal paciente, então o sonho não se reduz ao sono REM. O sonho tem que ser uma outra coisa que utiliza o sono REM como um suporte biológico. Tá? E de fato existem essas pessoas que têm esse tipo de lesão. E essas lesões são lesões de um lugar muito específico no cérebro, muito pequenininho, chamado VTA, área ventral tegmentar, que é uma região que produz um neurotransmissor chamado dopamina. E nesse caso, projeta esse neurotransmissor para vastas porções do córtex frontal e mesial, límbico, que tem a ver com as emoções, e que são regiões muito importantes para o sonho, que são ativadas durante o sonho. Quando a pessoa não tem essas células dopaminérgicas em VTA, é um lugar bem pequenininho, a pessoa se torna anedônica, ela não deseja mais as coisas com força e ela não evita as coisas ruins com força. Ela não evita punições e ela não busca recompensas no jargão da psicologia experimental. Se chama área ventral tegmentar. Tá? Então, os neurocientistas chamam essa região e esse circuito, porque é uma região que manda axônios, que manda projeções para vários lugares. Então a gente fala do circuito como um todo. Então esse circuito é conhecido como circuito da recompensa e da punição. Então quando Freud falou que o sonho é motor, que o desejo é motor do sonho, ele estava sendo muito preciso, porque as vias do desejo e da punição, do antidesejo, são exatamente aquelas que são necessárias para que você possa sonhar. Sem isso você não sonha. Tá? Você tem sono REM. Bom, o estudo de pesadelos nos anos 80 e 90 também trouxe informações importantes. O Antti Revonsuo e a Katja Valley, são pesquisadores finlandeses, começaram a estudar os pesadelos de crianças na faixa de Gaza e comparar com os pesadelos das crianças da Jordânia. E viram que
os pesadelos são culturas muito parecidas, a mesma língua, a mesma religião e tal, mas a experiência onírica dessas crianças era completamente diferente. As crianças da faixa de Gaza sonhavam o tempo todo com guerra. Isso é meio óbvio, mas o óbvio é fundamental na ciência. Você tem que botar o ovo em pé. Falar, isso é assim, publica. Depois que você publica, aquilo se torna realidade. E aí você pode discutir, apresentar numa palestra no Rio de Janeiro e conversar com vocês sobre o que isso significa. Para eles, isso significou dizer que o sonho pode funcionar como uma simulação do futuro perigoso. Quer dizer, qual seria a função dos sonhos para os nossos ancestrais há 10 mil anos? 10 mil anos eles não tinham agricultura direito, eles não tinham tecelagem, eles viviam ao sabor das intempéries, atacados por predadores enormes. Então a vida era muito dura, era exatamente como a vida de qualquer animal na natureza, né? Então nesse mundo era muito importante você simular o amanhã baseado nas memórias do passado. Então ontem você foi lá num lugar que sempre tem água e comida e você foi atacado. Você quer voltar lá amanhã? Melhor não. Uma maneira de você não voltar lá amanhã é você ter um sonho em que você simula uma ida lá que termina mal. E essa seria a função dos sonhos para os nossos ancestrais. Uma função que eles perderam para a gente. Para nós, os sonhos não têm mais essa função, diretamente. Agora, essa não é uma ideia absurda. Por quê? Porque quando a gente faz estatística de sonhos e questionários em vários países diferentes, perguntando o conteúdo dos sonhos das pessoas, as pessoas dizem que sonham, em geral, com coisas ansiosas. É ou não é verdade que muitos dos sonhos da gente são sonhos em que você está procurando uma coisa e não encontra, está procurando uma pessoa e não encontra, você está atrasado para um compromisso e não chega? Quem já teve um sonho assim, levanta a mão. Então é verdade, muitos dos nossos sonhos têm a ver com uma simulação de um problema, que é meio negativo. Mas também não temos sonhos prazerosos? Não tem sonhos gostosos? Sonhos onde você satisfaz o seu desejo, como disse Freud? Temos, não temos? Por quê? Porque, bom, o pesadelo de uns é o sonho prazeroso, é o sonho gozoso do outro. Os sonhos do leão devem ser muito parecidos com os sonhos da zebra, só que com um sinal trocado. Aquilo que é pesadelo para um é sonho bom para o outro e vice-versa. Quando um falha, o outro acerta. A natureza é assim, né? Fala. Então, boa tarde a todos. Queria falar um pouquinho do meu sonho, porque foi uma coisa que me incomodou durante muito tempo. Toda a minha infância, eu sonhava que eu caía num abismo. E era um redemoinho, né? Uma coisa assim, tipo Caverna do Dragão, que a pessoa cai lá e não tem fundo e tal. E aí, quando eu conto isso, acontece isso, as pessoas riem. Mas era assim, horrível para mim, e durante muito tempo eu sonhei com isso. Para mim era um pesadelo, eu acordava chorando, eu não queria dormir. Teve uma época que eu não conseguia dormir porque eu sabia que eu ia sonhar, e aí eu sonhava. E depois que eu cresci, isso passou, mas eu ainda tenho essa questão na minha cabeça, essa questão do sonho. Que foi uma coisa assim, que não era sempre o mesmo sonho, que me incomodava, que parece ser meio ridículo, mas era uma coisa que eu tinha muito medo. E aí depois que se passou. Era um pesadelo repetitivo. Exatamente. No mesmo lugar, na mesma circunstância, o mesmo som, a mesma cor. A ideia era a mesma, era um abismo que rodava e eu caía nele. Então, hoje em dia, a gente tem uma vida em que os perigos do mundo são pequenos, a gente comparar com a situação de um animal, né, que não tem casa, que não tem supermercado para fazer compras, né? Então, a vida dos seres humanos contemporâneos ela é muito confortável. Esse tipo de sonho que você está relatando, hoje em dia, ele tem funções muito diferentes da função que ele tinha há 10 mil anos atrás. Essa é a proposta. Não sei se isso é verdade. Como é que você pode testar isso? Não dá para voltar 10 mil anos? É uma conjectura. Mas a ideia é que o que a gente tem hoje
é o que sobrou daquele aparato antigo num mundo que a gente criou, tá? Que é um pouco o espírito desse slide. Então, como é que deve ser o repertório onírico de um animal livre na natureza? Ele deve envolver situações de amor, principalmente amor parental, no caso de mamíferos, né, com seus filhos, sexo, que é uma coisa fundamental para todos os animais, morte, que é aquilo que o animal tenta evitar o tempo todo, e alimentação. E é interessante que a relação entre morte e alimentação é fortíssima, né? Porque a sua alimentação é a morte do outro, né? Você e mesmo, e a sua alimentação, né, é a sua morte. Então essas coisas estão intimamente ligadas. Então isso é um repertório onírico, e isso que você está relatando parece que se encaixa nisso daí, se encaixa em morte, se encaixa em uma coisa ruim, negativa, é um pesadelo. Então todos nós temos essa capacidade de sonhar com todas essas coisas. Isso deve ter sido muito importante para os seres humanos chegarem a criar a possibilidade da cultura. Tá? Agora, quando a gente cria cultura, a gente cria armas, a gente cria roupas, a gente cria cavernas habitadas e confortáveis, a gente cria a possibilidade de se libertar desses perigos horrorosos, dessas determinações darwinistas, e começa a ter espaço para novos símbolos. Por exemplo, pintar paredes. Imagina um leão pintando a parede. Ele não vai pintar a parede, não tem por que ele pintar a parede. A parede não dá para ele nada que seja sexo, evitar a morte, ou cuidar dos filhos, ou alimentação. É outra coisa. A arte não tem nenhuma dessas funções básicas. Até pode ter, né? Você pode vender o seu produto e comprar comida. Mas aí a gente começa a se libertar e caminhar numa outra direção, em que os sonhos passam a lidar não com 5 problemas, 6 problemas, mas 10 problemas, 20 problemas, 50 problemas. Quantos problemas vocês têm? Se pedir para vocês escreverem num papel todos os problemas que vocês têm em 1 hora, dá tempo? Todos, sem exceção. Vocês conseguem? Não dá. A gente tem muitos problemas. A gente vive numa sociedade, eu coloco o Proust ali para falar, olha como a gente ficou distante do leão, que o cara é capaz de escrever vários livros com o cheiro de um biscoito. Isso para um leão é uma afronta. Ele tem problemas tão sérios todos os dias, e a gente é capaz de ter, olha quantas coisas tem na nossa vida hoje em dia. Computador, celular. É uma zona, a gente criou uma coisa muito complicada, é por isso que os nossos sonhos são uma salada de frutas. É impossível prever um sonho de um ser humano contemporâneo que não está enfrentando um problema grave. Agora, se enfrentar um problema grave na ordem do amor, do sexo, da morte, da alimentação ou do cuidado parental, vai ficar muito fácil fazer a interpretação dos sonhos. Com o que soldado sonha? Sexo, amor e morte. Aliás, morte, sexo e amor. Tá? E sonha tanto que depois de 30 anos o cara está sonhando. A memória fica tão fortemente marcada que ele não consegue mais sair do sonho. Agora, por que você pode ter um pesadelo recorrente que você não fala assim, mas eu não posso... Para você fazer esse tipo de relato aqui, eu presumo que você não possa dar uma explicação trivial para esse pesadelo. Falar, esse pesadelo começou porque eu quebrei a perna. Não é uma coisa assim, é mais complicado. O ser humano contemporâneo é bem mais complicado do que aquele ser humano de 10 mil anos atrás. Tá? Eu já estourei totalmente o tempo e eu não terminei. Então eu vou pular. Então eu vou bem rápido. A gente fez um experimento no laboratório para tentar entender o sono como simulação. As pessoas fizeram uma coisa que a gente... o experimento em si é uma simulação de perigo. Né? Eu não poderia fazer um experimento onde o cara de fato corre perigo. Mas eu posso fazer um experimento onde ele joga um jogo de computador onde tem perigo. Que no caso é um jogo chamado Doom, onde você tem que matar uns monstros, navegar um labirinto, capturar armas, etc. Então tem várias coisas que você pode medir. O cara aprende a jogar esse jogo. Ele joga o jogo da primeira vez. Na primeira noite ele só dorme no laboratório. A gente coloca os eletrodos, ele dorme no laboratório, a gente coleta um relato de sonho. Na segunda noite ele faz a mesma coisa, só que ele joga 1 hora antes de dormir e 1 hora depois de dormir. Tá? E vou mostrar para vocês o que acontece rapidamente, o que acontece no cérebro desses sujeitos quando eles passam pela primeira vez que eles jogam Game 1, quando eles têm o sono de ondas lentas, que é um sono com poucas imagens, tá? Que é no início da noite, depois um sono REM, que é um sonho com muitas imagens, e depois quando ele joga novamente.
Eu estou mostrando para vocês dois indivíduos. O indivíduo que está em cima, que está high, é o indivíduo que aprendeu muito de um dia para o outro. Ou seja, ele jogou o game 1, ele foi mais ou menos, e no game 2 ele foi super bem. Então ele melhorou pra caramba. Ou seja, o comportamento dele ficou mais adaptativo. Tá? Se fosse no mundo real, ele teria sobrevivido. E o low é aquele cara que jogou exatamente da mesma maneira na primeira e na segunda noite, no primeiro e no segundo dias. Tá? Ele não melhorou nada, ele não se adaptou ao ambiente, ele não aprendeu com o ambiente. Tá? Se você olhar o mapa de cima, vocês veem que tem uma ativação lá aparentemente no meio da superfície cortical. Essa ativação em si, eu não posso depender nada dela. Eu não posso olhar para essa ativação e falar: esse cara jogou bem, jogou mal, morreu muito, morreu pouco. Não dá, porque isso é individual. Cada um de vocês teria um padrão diferente. O que eu posso fazer é comparar esse padrão que é daquele indivíduo com ele mesmo durante o sono e no futuro. Então, se eu olhar o padrão que se segue no sono de ondas lentas, SWS, Slow Wave Sleep, tá? Vocês veem que o padrão mudou muito. Ele era mais ou menos no meio, agora ele ficou lá na frente, perto do nariz, na região frontal. Depois ele muda de novo no sono REM, e quando o cara joga no dia seguinte, o padrão está frontalizado, ele está na frente, está perto do nariz. Então, o que eu posso dizer é que aquele cara que aprendeu muito de um dia para o outro é um cara que, quando jogou o Game 2, repetiu um padrão que ele demonstrou pela primeira vez no sono. É como se o sono tivesse antecipado o que ele ia fazer no dia seguinte. E esse foi um cara que jogou muito melhor no dia seguinte do que na primeira noite. Tá? E o cara que não aprendeu nada? O cara que não aprendeu nada tinha um certo padrão, começou com um padrão que é individual. Esse padrão foi alterado durante o sono de ondas lentas, foi preservado no sono REM. E quando ele voltou a jogar, ele mais ou menos repetiu o que ele tinha feito no dia anterior. Aliás, ele fez com mais força ainda. Então ele não aprendeu nada, ele repetiu a estratégia comportamental dele e o padrão cerebral dele também foi repetido. Então isso aqui está sugerindo para a gente que durante o sono você pode simular o que você vai fazer amanhã. Se você for capaz de simular alguma coisa que dá certo, você vai jogar muito melhor e vai repetir esse padrão que foi treinado no sono. É uma frase do Jung que diz: o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte. Então parece que de fato pode preparar, mas não sempre. Tem um cara também que joga, dorme, não simulou alguma coisa adaptativa e voltou a repetir o padrão. Fala. Só uma dúvida. Eles já conheciam o jogo, já jogavam? Os dois já conheciam o jogo. Os dois já conheciam o jogo. É possível que o desempenho do de baixo seja similar, mais bom? Ou é possível. Ele pode estar no teto. É possível. Exatamente. Estourando no tempo mais um pouco, você, esse data, nunca sonhou com um problema, uma coisa, um artigo, e lembra o que você sonhou para você? Sim. Porque assim, aqui ele não está lembrando, mas às vezes a gente lembra. Sim. A gente nesse experimento teve 2 casos em que o cara teve um insight durante o sonho, porque a gente acordava eles e coletava o sonho. Então tem 2 casos, tem um monstro no final de tudo que você não consegue matar com nenhuma arma, só com uma bomba, mas essa bomba está escondida. Então teve 2 caras que acordaram e falaram: tem uma bomba escondida na sala tal. Aí o cara foi lá, pegou a bomba e matou o monstro. Então isso rolou. Talvez, eu não sei. Quer dizer, não fiz para testar isso, mas talvez sim. Nós seres humanos criamos de novo, e o jogo e o nosso cérebro já é anterior a essa questão. Não, eu acho que sim. Eu vou terminar, falta um pouquinho, 2 slides, Mayra. Essa citação eu trouxe para falar, isso é uma citação do Interpretação dos Sonhos do Freud, onde ele cita Gruppe, que cita Macrobius e Artemidoros, que são os grandes pensadores dos sonhos da época da Antiguidade. Tá? E eles diziam que os sonhos tinham 2 tipos de sonhos, havia 2 tipos de sonhos. Os sonhos relacionados ao presente ou ao passado, que para eles não era muito interessante, e o sonho relacionado ao futuro. Então eles acreditavam no sonho como um oráculo capaz de prever o futuro. Tá? E a gente percebe que todas as culturas ditas ancestrais, né, entre os egípcios, entre os sumérios, entre os acádios, entre os gregos, entre os romanos, nos Vedas, no I Ching, você vai encontrar o sonho como um oráculo. Em todas as culturas ditas primitivas atualmente existentes, nos índios sul-americanos, nos índios norte-americanos, nos aborígenes australianos, diferentes populações africanas acreditam que os sonhos podem ser um oráculo, prever o futuro.
O povão acredita piamente nisso. Basta você perguntar numa banca de jogo do bicho quantas pessoas foram parar lá por causa de um sonho. Quem aqui já jogou no jogo do bicho por causa de um sonho? Levanta a mão. Muito obrigado. É isso aí, galera. Isso é um fenômeno cotidiano para as pessoas. Isso só não é reconhecido dentro do microcosmo acadêmico, onde a gente acredita na física. O que a física diz pra gente? Que o futuro é indeterminado. Você não pode prever o futuro porque o futuro é indeterminado, ele ainda não aconteceu e você não pode prever. Agora, se a gente mudar um pouquinho o adjetivo, a gente talvez consiga ter um acordo. O sonho não é um oráculo determinístico. Algumas pessoas acham que é, e eu não estou fechado à possibilidade de que seja, mas eu não tenho como imaginar isso dentro da física que a gente tem. Então ele não é um oráculo determinístico, mas ele pode ser um oráculo probabilístico, com base no passado, como deve ser amanhã. E se isso não é importante nos dias de hoje, porque a gente já resolveu os principais problemas darwinistas, isso era fundamental há 10 mil anos atrás para você não ir beber água no lugar onde a onça estava te esperando. Tá? Então eu queria terminar esse último slide para dizer, eu não fiz um argumento muito completo sobre isso, mas eu dizer que o que eu acredito é que a percepção, mesmo de olhos abertos na vigília, ela é sempre a interação entre uma simulação do que você espera, daquilo que você acha que vai ver, daquilo que você já conhece, baseado nas memórias que você construiu, e uma verificação da realidade. Será que é isso mesmo? Quantas vezes você procura a chave do carro e não acha? E ela está na mesa? Ou seja, os fótons estão batendo na sua retina, mas você não está consciente. Por quê? Porque você está operando com uma realidade que é simulada, que é aquela sala, aquela mesa que você já tem na sua memória, que você não está vendo direito. Você está operando em piloto automático, você está utilizando as suas memórias o tempo todo para andar pelo mundo, e você só dá uma verificadinha. Será que está lá mesmo a chave? Por isso que você cai num buraco, porque às vezes você não vê o buraco, ele está lá na sua frente, você não viu, você cai nele. Né? Então, isso passa, portanto, por uma construção do que é a nossa própria experiência, da representação mais importante de todas que a gente tem, que é a própria, o self, o eu. Né? Então, por isso que eu botei esse gorila olhando o espelho. Quer dizer, o tempo todo a gente está andando pelo mundo, mas baseado numa simulação. E quanto mais você vive, mais você sabe. Quanto mais você sabe, menos você tem a aprender. E o difícil é você continuar com o registro aberto para ir verificando, porque senão você pode perder totalmente o contato com a realidade, né? Porque a realidade pode te colocar surpresas. E aí eu queria terminar com uma frase que eu acho que é útil. Da onde que saem essas imagens, então? Elas saem do que o Freud chamou de inconsciente. Então qual é a definição biológica possível de inconsciente hoje? É que o inconsciente é a soma de todas as nossas memórias e todas as suas combinações possíveis. É por isso que é tão grande. É por isso que pode dar origem a todo tipo de percepção e sonho e experiência humana. É isso que eu queria trazer para vocês. E queria que a gente pudesse interagir sem estourar completamente o tempo.